Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o ponto da virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. José Maria Barbosa Silva nasceu na cidade de Patos, na Paraíba, como primogênito de uma grande família, 15 irmãos. A grande preocupação de seu pai era que todos os filhos seguissem bem os estudos. Mas como se mudaram para Natal, Rio Grande do Norte, o encanto das praias e da adolescência fizeram com que ele se afundasse nas notas baixas. E a consequência foi que repetiu 3 vezes o que chamavam de curso de admissão. Essa grande preocupação levou o pai a procurar outra alternativa, uma outra escola. E foi assim que ele ouviu dizer de um internato adventista em Pernambuco. A partir de então, o José Maria encontrou um novo caminho para a história da sua vida. Um encontro com Cristo mudou seu rumo e ele experimentou uma mudança de 180 graus. O que aconteceu? Que milagres Deus operou em sua vida? É isso que nós vamos saber agora, porque nosso queridíssimo José Maria está aqui com a gente. Muito obrigado por ter aceitado compartilhar um pouquinho de você, né, da sua história com a gente. Fala um pouquinho pra gente, como que foi esse momento da sua infância, né? Pelo que eu entendi, num primeiro momento você passou em Patos, Isso, depois vocês foram para Natal. Meu pai trabalhava no Banco do Brasil, então sempre eram destacados para agências diferentes. Logo depois ele foi destacado para a Agência Central de Natal. Então, como família, nós o acompanhamos e tive a alegria e a felicidade de morar na beira da praia. Olha! Que é conhecida Praia do Meio, uma lindeza, águas quentes, escutando o barulho do mar sobre as pedras, um negócio espetacular. Então, a minha infância passei nesse ambiente, né? E é bem capaz que o meu encanto pelo mar e estar preocupado com outras coisas me levou a descuidar justamente dos estudos. E essa coisa, José Maria, de você ter participado de uma família grande, né? Ao todo vocês eram em 15 irmãos? 15 irmãos. Olha que beleza. Eu acho que você é a pessoa que bateu o recorde aqui nesse programa. A maior família aqui do 180, família do José Maria. Pois é, então tenho 11 mulheres e 4 homens. Olha, que interessante. 11 mulheres e 4 homens. A minha mãe está viva ainda. Espero que ela esteja, depois vai acompanhar naturalmente o programa. Que legal. Mas era um desafio para meu pai educar, porque uma das grandes preocupações dele é que os filhos seguissem bem seus estudos e assim por diante. Então era um convívio muito gostoso e imagino quando a família toda se encontrava. Ah, eu imagino. E eu imagino que para ele deve ter sido difícil também ser pai, né, de uma família tão grande. Que imagem que você guardou do seu pai? Ele era um pai presente, acompanhava, participava? Como é que era? Eu poderia dizer, se pudesse dizer assim, amava a minha mãe e respeitava o meu pai. Falou tudo. Mas eu vi que naquilo que eu não entendia amor, o fato dele estar cuidando, providenciando tudo para casa, que não faltasse nada em casa, orientando bem os filhos, então era uma maneira dele demonstrar amor. Entendi. Então, poderia dizer que amava meu pai
desculpa, a minha mãe e respeitava o meu pai. Nesse Só sentido. que seu pai queria que você levasse a sério os estudos e você acabou levando mais a sério a praia. Ele era muito estudioso, era formado já naquele tempo, e então sonhava de que todos os filhos também fossem cuidadosos na formação acadêmica, se preparando, e parece que o primeiro filho dele não estava mais ou menos correspondendo às expectativas. Você era o mais velho? Era mais velho. Olha aí. Então eu não estava correspondendo às expectativas daquilo e estava sempre atrás, me cobrando como é que estavam os estudos. Agora você imagina repetir pela terceira vez a admissão, era Eu imagino. repetir uma vez, mas aí essa moldura então me coloca numa situação difícil, né? Mas olha, existe esperança para todos então que repetem 3 vezes a mesma a mesma Exatamente. série. E escuta, você em algum momento se sentia pressionado ali dentro daquela família, com a cobrança do seu pai? Essa coisa de ter repetido 3 anos te afetou? Eu me senti um pouco diminuído, porque eu gostaria de haver correspondido completamente às expectativas do meu pai, porque eu sabia do esforço dele, daquilo que ele era, daquilo que ele esperava não somente de mim, mas dos meus irmãos. Então, quando eu percebia de que não tinha correspondido às expectativas dele, me senti um pouco decepcionado comigo mesmo, frustrado, diminuído, querendo sair da situação. É difícil mesmo. É E difícil. que alternativa que seu pai achou para te ajudar nessa situação? Então, ele também era gerente de uma firma de automóveis, o dono da firma tinha uma esposa que pertencia à igreja adventista, mandou o filho para um colégio no interior de Pernambuco, educandário nordestino adventista. Eu acho que ele tomou mais aquilo como quase um reformatório. Se o outro conseguiu alguma coisa, eu vou fazer a tentativa de mandar o Zé Maria para lá, ver se O interesse era só você melhorar ver nos se eu estudos. superava esta fase de não estar ali encalhado no curso de admissão. Mas só abrindo um parênteses aqui, que tipo de formação religiosa vocês tiveram? Sim. Acho que era liberal, Uhum. não obrigava ninguém a nada. Íamos à Igreja Católica por ocasião da Páscoa, do Natal, era basicamente isso aí, mas não que seguíssemos todos os domingos, todos os filhos e irem à igreja. Deixou bem à vontade que cada um pudesse escolher o que queria seguir em termos de religião. Será que o fato de uma amiga protestante, né, adventista, ter indicado um colégio adventista, será que isso em algum momento não causou um desconforto? Pelo fato de ela ser esposa de um grande amigo dele, eu acho que ele não pensou isso aí, mas sabia que ia ser também um custo extra, porque ia ser um aluno interno, estar longe, e tinha a educação dos meus irmãos também, mas não houve nenhum preconceito dele em relação a isso, não. Você se lembra da conversa, ele chegando para você e falando, filho, você vai para Pernambuco? Eu estava notando de que numa conversa com a minha mãe e também com aquele que era o chefe da firma que ele trabalhava, mas esperei até que a mãe às vezes é que toma mais a iniciativa de avisar. E disse, olha, seu pai e eu decidimos que você vai para o internato para ver se termina essa fase e se avança nos seus estudos. Então, quando ela avisou, então começamos a nos preparar para... E o que você achou no primeiro momento? O primeiro filho, a primeira vez que ia sair de casa, te deu assim algum medo? Você lembra dos seus sentimentos? Sempre há um medo, né? Porque longe de casa, era a primeira vez que eu saía de casa,
longe de casa, um ambiente, eu não conhecia absolutamente nada de nenhum colégio adventista. Internato também, foram várias coisas novas ao mesmo tempo. Um estado novo. O estado, estar longe de casa, tudo isso aí me levou a estar com muita cautela, andar devagar para não dar nenhum fora. A que distância que ficava esse internato da sua casa? Olha, morávamos em Natal, o internato fica mais ou menos uns 120 quilômetros de Recife. Então tínhamos a viagem até Recife, naquele tempo íamos de trem, o dia todo. Olha, o dia todo. E de lá mais umas 3 horas de trem também até uma pequena cidade, Catende, e de lá ônibus, caminhoneta para o colégio. Puxa, eu imagino que isso foi um acontecimento na sua família. Porque o colégio era um lugar isolado. Quando você chegava ali, estava realmente longe de qualquer cidade grande. Né? Quantos anos você tinha? 15 anos. 15 anos. 15 anos. Você com 15 anos, simplesmente interessado em alcançar as expectativas do seu pai, melhorar nos estudos, de repente chega num colégio adventista. Nesse colégio adventista, fala pra gente um pouquinho quais foram as suas primeiras impressões do colégio. A ida aos cultos, o que aquilo foi causando em você? Não estava acostumado, especialmente com horários. Horário de levantar, café da manhã, aula, almoço, horas de trabalho, volta, horas de estudo, jantar. Então parecia, era muito difícil. Eu gostaria de ter mais liberdade, mas entendi de que era muito bom, porque como estava numa comunidade, num grupo, ninguém pode escolher o seu próprio horário. Então, como grupo, isso aí me ajudou muito na questão da disciplina. Fala pra gente um pouquinho, né? Quando você chegou no colégio, quais eram as suas expectativas ali? Você tinha a intenção, estava buscando um encontro com Deus, uma mudança na sua vida? Em absoluto, a intenção minha era melhorar, vamos dizer, o nível de meus estudos e atender às expectativas do meu pai. Jamais passou pela minha mente de um dia eu aceitar a Jesus como meu Salvador ou me tornar adventista, jamais. Essas eram possibilidades muito remotas. Muito remota, porque a minha intenção era outra. Mas aí, você chega num colégio novo, num estado novo, uma situação nova e se depara com o que ali naquele colégio? Tinha os programas regulares, culto, mas sempre com eu diria, com o pé atrás, né? De assistir às reuniões, tudo bem, já faz parte da história, da estrutura, da programação do colégio. Nenhuma intenção passou pela minha mente de um dia eu me tornar adventista. Me mantinha sempre atrás, via quando se fazia convites para ir à frente. Não. Permanecia sentado, tranquilo. Mas em algum momento, um interesse aqui, uma curiosidade ali foi sendo despertada, né? Para esses temas bíblicos. Como é que foi esse momento? Eu creio que alguns professores tiveram muita influência nisso aí. Ah, é? Conversaram comigo, dizendo que seria bom que eu me batizasse, alguns amigos também, mas continuava resistente. Por isso é que passou quase o ano inteiro, até que no final do ano é que eu fui batizado. Então eu gostaria de salientar a influência dos professores nessa decisão. Em conversar assim informalmente, dizendo, olha, por que você não se batiza, o que está faltando, podemos ajudar. Eles tiveram uma influência muito grande, muito positiva nessa decisão. Dá a impressão de que, como você tinha dito no bloco anterior, que vocês não tinham muita frequência à igreja, dá a impressão que também você não tinha intimidade com a Bíblia. Li a Bíblia, mas era uma leitura difícil, assim, sem muito sabor. Lia mais
tinha as aulas de Bíblia, era muito interessante, mas não era como pegar, vamos dizer, desculpa, um José de Alencar, uma literatura brasileira e você deslanchar. Mas como a vida requer disciplina, então, pouco a pouco a gente foi tomando um sabor pela leitura da Bíblia. O que aconteceu com você, José Maria, que te deu essa certeza, essa vontade de se batizar e passar a ser membro agora de uma religião tradicional, que não era a religião dos seus pais? O que foi acontecendo ali? Mesmo com todos esses convites dos professores, mas havia também uma convicção que você não pode explicar, uma convicção interna, que não eram professores, nem eram amigos, como chamando você, dizendo para aceitar a Cristo como Salvador. E eu acho que é um ato de fé, como se você estivesse entrando num caminho sem ver muito bem, mas tendo a certeza que Jesus estava dizendo, eu vou estar ao seu lado, eu vou ajudá-lo. Isso aí foi muito importante, uma convicção interna. É um ato de fé mesmo, né? Como você disse, gostei disso, pisar no escuro, né? Uma novidade, uma vida que estava à sua frente que você ainda não sabia qual seria, né? Então eu poderia dizer que não poderia marcar um dia exato, mas foi uma convicção crescente da qual você não podia se escapar de jeito nenhum. Muito forte mesmo, você sentindo Jesus convidando você para aceitá-lo. Que coisa linda, eu fico encantada com essas coisas, eu fico impressionada, porque essa coisa, esse mistério, né, de ter a convicção de que Jesus Cristo está tocando no coração. Com que palavras você descreve essa convicção de ter Jesus Cristo como Salvador na sua vida? O que isso significa numa vida? Muita paz e segurança de que Ele ia estar ao meu lado em todos os momentos. Que coisa linda. Então essa tranquilidade, essa paz foi muito, era muito convincente. E também a certeza de que eu não iria fazer esse caminho sozinho. Ele iria fazer ao meu lado. Mas tinha seus pais lá no Rio Grande do Norte, tinha seus irmãos, tinha as férias. Você ia voltar para casa agora? Como que você ia chegar em casa e dizer... Como que foi esse momento de dizer... Você se lembra de ter ligado para o seu pai? Como é que foi? Foi um momento de medo. Imagino. Um momento de medo. O diretor disse, olha, você tem que falar com seu pai. Tem que falar com a sua família. Então, você tem que escrever. E fiquei com muito, até medo e respeito. Eu sei. Do que meu pai diria, mas foi uma surpresa muito grande. Ah, é? Muito grande. Ele disse, com a mesma alegria que o recebemos quando você nasceu, então damos a você a permissão para que siga aquilo que você está escolhendo. Que coisa linda. Muito bonito. Mas eu tive muito medo mesmo, porque o que meu pai iria dizer, o que a minha mãe iria dizer. E foram algumas semanas de muita expectativa e sofrimento, com medo. Você escreveu o quê? Uma carta? Escrevi uma carta. Uma carta. E recebeu uma carta de volta? Um telegrama. Um telegrama, que lindo. Um telegrama assim, poucas palavras. Bem curto. Que bonito. Com a mesma alegria que o recebemos quando nasceu, também temos alegria em que esteja fazendo essa nova escolha. Que lindo! Mas agora, seu pai já tinha aceitado, você já tinha se batizado, chega a hora de voltar para casa, numas férias, eu imagino, né? Como que foi essa coisa, né? De chegar em casa um novo filho, com um novo estilo de vida? Outro medo, porque desvinculado do colégio, onde o ambiente era todos com professores, com colegas, eu ia para casa e não tinha ninguém com um vínculo ou conhecimento da igreja. Como é que eu vou me comportar? O que é que vai ser o sábado, por exemplo? Como vou seguir o meu estilo de vida? Gostava muito do cinema antes. O que é que eu vou fazer? Então foram
Foi um período assim também de muito aprendizado, expectativa e medo de não aparecer muito piegas, muito beato, com a Bíblia na mão, e dizendo aquilo que devia ser feito ou não. Foram momentos assim de expectativa, mas Deus me ajudou a superar esse período de férias. Exatamente esse medo. De repente, muitas pessoas sentem também, né? Muitas pessoas que estão assistindo a gente, de repente, a pessoa fala, mas que possibilidade é essa de eu começar a seguir a Bíblia, ler a Bíblia? Como que eu vou enfrentar minha família? Dá uma impressão de que tudo na vida vai ser negativo, tudo na vida vai ser piegas, tudo na vida vai ser não. Mas o que te deu força, então, para enfrentar essa situação? Era, vamos dizer, uma força. Eu me lembrava da decisão e da Jesus dizendo, eu estou ao seu lado, eu estou ao seu lado. Porque realmente o medo e de aparecer assim piegas e muito beato, eu não queria continuar uma pessoa normal, mas tendo a minha experiência fundamentada no encontro com Jesus. Então tinha o meu momento de leitura da Bíblia, momento de estudo da Bíblia, mas no restante continuava amigo, brincalhão, com a minha família, igual. Mas tinha o meu momento, aquele encontro com Cristo, diariamente. Acabou servindo de um exemplo, né? Exatamente. Hoje, você é o pastor José Maria Barbosa, queridíssimo. Há quantos anos já pastor da Igreja Adventista? Eu trabalhei 43 anos. Olha, sua vida deu um rumo, uma virada de 180 graus mesmo. Uma virada mesmo. Porque não imaginava, como meu pai tinha uma grande propriedade, a ideia que ele sempre me colocou na mente, e eu o tinha em mente, era ser engenheiro agrônomo. Nunca passou pela minha mente em ser um pastor, nunca. Até quando no colégio os oradores faziam apelo para aqueles que quisessem se tornar professores, ir para o campo missionário, se tornarem pastores, eu estava com um grupo lá atrás rindo daqueles que iam à frente aceitar esse convite de ser um professor, de ser um missionário, de ser um pastor. Ai, mas que virada! E então é outra coisa, sem muita explicação, por isso que o ministério é um chamado. Estava começando o ensino médio e alguém falou assim, você já pensou em ser pastor? Eu disse, não. Eu vou ser engenheiro agrônomo. Então, aquela influência do Espírito Santo que você não pode explicar, uma transformação que você não pode determinar um dia, a hora, quando começou, mas você vai sentindo. Então, isso aí também foi importante na minha vida e digo, ok, Senhor. Que coisa linda. Nós temos um momento de umas perguntinhas rapidinhas aqui no nosso programa. Sim. Vou falar para você uma palavra, você me diz o que vem à sua mente. Vida. Um presente de Deus. Beleza. Uma noite estrelada. Internato. Uma grande experiência. Deus. Amor. Felicidade. Conseguir aquilo que você sempre sonhou. Dinheiro. Para ser bem administrado. Casamento. Uma escola, uma decisão feita de renúncias. Um medo. Não cumprir as expectativas que você colocou para você mesmo. Uma grande verdade. Deus é amor. Um mistério. Um mistério. A salvação. Uma grande mentira. Não vai ser nada, não. Envelhecer. Continuar aprendendo. Um versículo da Bíblia que te acompanha. Filipenses 4:6 diz assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Pastor Zé Maria, como nós somos abençoados com essa sua história hoje. Obrigado.
essa paz que vem de Deus transborda através da sua vida, através do seu ministério. Que Deus continue com você, com a sua família. Muito obrigada. E a gente termina o programa 180 Graus, o Ponto da Virada, feliz por esse testemunho tão maravilhoso. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até a próxima semana.